Olá, está começando mais um programa Argumento. O caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior na Espanha trouxe mais uma vez esse tema para o centro dos debates, inclusive aqui no Congresso Nacional. Câmara e Senado aprovaram moções de repúdio contra esses atos racistas e a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado realizou também uma audiência pública. E é com o presidente da Comissão de Direitos Humanos que a gente conversa agora, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, obrigada pela sua presença. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi esse debate lá na comissão. Carla, o debate foi no mais alto nível, né? Tivemos representantes do Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, da Embaixada do Brasil no exterior e também do Ministério, já falei, né, do Trabalho. Foi muito produtivo o debate. Porque quando o Vini Júnior sofre essa agressão, ele não é agredido somente ele, mas todo um povo, né? No Brasil e no mundo. Ele sofreu mais de 10 ataques, de 9 a 10 ataques em estádio de futebol na Espanha, chamando ele de toda a expressão, tentando de expressões para desqualificar ele, desestabilizar ele no futebol. Mas eu acho bonito que ele em nenhum momento ficou desestabilizado. Ele disse, podem ter certeza, eu jogo aqui no Real Madrid, mas se eu estiver em outro país do mundo, eu vou fazer a mesma luta contra o racismo e toda forma de preconceito. A luta dele fortalece? Fortalece, ele é um símbolo, hoje é um herói, eu diria, planetário, né? A luta dele, a coragem dele, um jovem de 22 anos, como ele está enfrentando esse debate, e mostra o quanto é importante que a gente faça um debate como a Comissão de Direitos Humanos e a Frente Parlamentar contra o Racismo e o Preconceito fez hoje pela manhã. Todas as personalidades que por ali passaram, ativistas e líderes, enfatizaram com muita força. O racismo acontece todos os dias. Não é só no Brasil, é no mundo todo. E aqui no Brasil, quando a gente aprovou a lei da injúria racial, eu tive a satisfação de ser o relator aqui no Senado, nós colocamos um artigo ali que é exatamente o racismo no esporte, né? O racismo nos espetáculos, quando acontecer, como a injúria racial é crime que não prescreve e é de fato racismo, poderá ser de 2 a 5 anos e aqueles que cometerem o ato no campo esportivo, qualquer espaço de espetáculo público, ficarão proibidos até de 3 anos de poder entrar novamente naquele estádio, enfim, casa de espetáculo. É um exemplo que nós estamos dando ao mundo. Eu cheguei a dizer, se a Espanha, que hoje se tornou, devido a esse fato e tantos outros, que teve outros depoimentos de atletas que lá foram discriminados, e não só no futebol, né? A gente tem aqui uma lista, ó, Daniel Alves, Tyson, Dentinho, Neymar, Roberto Carlos, Malcom, Richarlison, Hulk, todos na Europa, fora os brasileiros aqui no Brasil, né? Exatamente. E devido a tudo isso, que a gente entende, eu entendo, que nós temos que trabalhar muito para que a lei que conta a verdadeira história do povo negro, não só no Brasil, mas em outros países também, seja contada na sala de aula. Essa aqui no Brasil está aprovada há mais de 20 anos e somente 20% das escolas é que aplicam essa lei tão importante que é a reeducação. Eu digo que ela tem que ser contada do jardim de infância à universidade. Tem muito marmanjo que não sabe ainda como é que se formou o povo brasileiro. Eu tenho enfatizado muito isso. Eu tenho pedido, junto aos ministérios, e contamos com o apoio que o Ministério, repito, Igualdade Racial, das mulheres, dos direitos humanos, da justiça, todos estão colaborando para que a gente faça uma campanha nacional, chamando também o legislativo, o executivo e a própria iniciativa privada para uma campanha nacional, para que os livros que contam a verdadeira história do povo negro estejam na sala de aula sendo discutida, preparando os professores, inclusive, para falar sobre esse tema, que é a grande questão também, que não há professores preparados na quantidade que gostaríamos, né, que não tem para, na sala de aula,
começar a contar a verdadeira história da formação do povo brasileiro. Esse caso do Vinícius Júnior, ele ganhou notoriedade por ele ser quem é, mas ganhou muito apoio, né, senador? Autoridades, personalidades, inclusive o Brasil e a Espanha assinaram um acordo bilateral de combate ao racismo e à xenofobia, e os ministros da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, provocaram, né, as autoridades espanholas, cobraram deles fiscalização, punição e investigação. Queria que o senhor avaliasse essa postura, não só das personalidades, mas também do governo, em relação ao combate ao racismo. O Lula, ele, em nome do Brasil, naturalmente, assinou um pacto com o governo da Espanha de trabalhar junto para combater o racismo naquele país e também aqui em todo e qualquer lugar. Há muitos movimentos no governo Lula nesse sentido. Se não fosse o governo Lula, se fosse o governo anterior, esse assunto não estava sendo debatido como está sendo debatido no Brasil com tanta força, né? Eu acho que esse movimento que o governo Lula está fazendo ao aprovar leis, um dos primeiros atos dele foi aprovar a lei da injúria, né? E fortalecer todas as campanhas de combate ao racismo e preconceito, como essa no esporte. Quero aqui valorizar também a senadora Leila, que quando ela faz, como relatora, o relatório final da lei do esporte, ela colocou lá dentro também e tentaram, com destaque, retirar. Ela não aceitou, votamos, ganhamos por ampla maioria, que o racismo no estádio de futebol, de fato, tem que ser punido aqueles que praticam esse ato racismo, desrespeito total aos atletas e até mesmo, muitas vezes, à própria torcida, né? E são ofendidos com expressões que eu não quero repetir aqui, né? Expressões inadequadas e desrespeitosas. Mas eu acho que estamos avançando, caminhando bem, e eu espero que um dia no Brasil a gente possa dizer, olha, eu sou autor do Estatuto da Igualdade Racial, não precisa mais Estatuto da Igualdade Racial, não precisa mais de cotas, eu sou um defensor intransigente da política de cotas, todos sabem. Mas o meu sonho um dia é dizer que não há mais necessidade, porque não há mais preconceito. Hoje, felizmente, baseado no Estatuto da Igualdade Racial e na política de cotas, nós trabalhamos tanto aqui no Congresso, o número de negros nas universidades, negros e pardos, que era em torno de 10%, hoje já é mais de 50%. Nós conseguimos esse equilíbrio graças à política de cotas. E agora nós vamos, com certeza, aprovar, porque era por 10 anos, mas não significa que terminava no fim de 10 anos. Nós queremos aprimorar ela, revisar, ampliando, né, para que todos aqueles que se sintam discriminados tenham espaço na universidade pública. Não é só negros e brancos, não é só negros e pardos, é negros, pardos, índios, pessoas com deficiência e pessoas de baixa renda. Todos, inclusive os brancos, terão direito à política de cota, que eles provarem que não tem como se manter. Senador, para a gente reforçar aqui, racismo é crime, injúria racial é crime. Se alguém entrar no estádio de futebol hoje e cometer alguma dessas duas infrações, o que acontece com essas pessoas? Só para a gente reforçar aqui para o nosso telespectador. Ele poderá ser proibido por 3 anos de entrar em qualquer casa de espetáculo. Além disso, o crime de injúria racial, como colocado na lei, poderá levar à prisão por 2 ou 3 anos. E como agora passou a ser crime de racismo, não somente uma injúria, né? Ele não prescreve e você não pode ir lá e querer pagar com cesta ou com uma indenizaçãozinha de R$1.000, R$2.000. É cadeia mesmo. Isso é fundamental porque educa, né? Eu digo que muitas vezes a forma de uma lei mais dura é para o cara entender que se ele cometer aquele crime, a penalidade sobre ele vai ser muito forte, graças à lei que aprovamos aqui. A gente está terminando, mas eu sei que o senhor quer falar também sobre a recente conquista que foi aprovada agora pelo plenário, que tem tudo a ver com a questão racial também. Tem tudo a ver com também. Isso, principalmente em relação à mulher negra. Isso. Conta aqui para os nossos telespectadores. De fato, eu saí do plenário agora, foi uma festa, quero agradecer muito ao presidente Rodrigo Pacheco, que disse para mim, olha, eu vou pautar aqui, mas se tiver alguém no plenário que pedir verificação, sabe que é difícil, aí talvez não dê para votar. Mas ele pautou. Então, agradeço ao presidente da casa, agradeço a bancada feminina, agradeço a bancada dos homens, que eu fui falando um por um, e todos me disseram, olha, eu
não vou pedir verificação e vou caminhar junto com vocês aí. Agradeço às relatoras, senadora Tereza Leitão, né? E também a senadora Zenaide Maia, que foram as duas grandes relatoras desses projetos. Agradeço a igualdade salarial, né? Isso, a igualdade salarial entre homem e mulher. Agradeço as ministras da Mulher, a ministra da Igualdade Racial, o ministro dos Direitos Humanos, o ministro do Trabalho, né? Todos trabalharam para que esse projeto chegasse no plenário em condições objetivas de votar. O que eu tenho que destacar? Me permita que eu destaque. Agora, e o presidente Lula tem compromisso e vai sancionar, calculo eu, nos próximos, no máximo, 15 dias, homem e mulher, na mesma função, o mesmo salário. Olha, eu vou te dar esse dado. O homem ganha, em relação à mulher negra, no mínimo 60% a mais. E da mulher branca, ele ganha 30%, no mínimo, a mais. Agora, então, a mulher negra que está lá embaixo, ela vai equiparar a mulher branca e elas se equiparam ao homem branco. Todos terão que ganhar salário igual na mesma função. Então, a discriminação que tinha contra as mulheres, que é geral, né? E contra a mulher negra, principalmente, vai agora para a balança e vai ser o equilíbrio, né? Mesmo salário, mesma função, mesma atividade, não tem por que ter a discriminação de ganhar, às vezes, 40%, 30% a menos do salário do homem branco. E quero dizer que com isso todos ganham. Ganha a sociedade brasileira, ganha os homens brancos, os homens negros, né? As mulheres negras, as mulheres pardas, as mulheres índias, todas são beneficiadas com essa lei. Eu fico muito feliz. É um dia histórico. Sabe que isso desde a CLT já estava lá. Mas não era cumprido, né? Mas não era cumprido porque não era regulamentado com a multa, né? Então, depois de 80 anos, nós teremos uma lei que vai garantir salário igual entre homens e mulheres. Parabéns, senador. Obrigada por mais uma vez. Aqui com vocês. O senhor está aqui conosco. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.